Olá, alunos, estamos de volta para mais uma aula de Geografia Bíblica e a nossa aula de hoje é a de número 6, intitulada Planícies da Cisjordânia. Planície quer dizer uma grande porção de terreno plano, enquanto que planalto é um grande terreno plano sobre montes ou serras. A terra de Canaã, propriamente dita, se divide em 3 regiões grandes. Uma, a chamada Orla Marítima, a outra é o Planalto Central e a terceira região, o Vale do Jordão, incluindo o Mar Morto. Vamos começar falando sobre a planície da Orla Marítima, Acre ou Aco, como também é chamada a primeira delas. A significação de Aco é areia quente. Há uma referência a essa planície em Juízes, capítulo 1, versículo 31. Trata-se de uma faixa de terra que circunda as montanhas entre a Galileia e o mar Mediterrâneo. E o promontório de Ras en Nacura, ao sul, está Tiro, e prossegue até o Carmelo, que a separa da planície sul, que também é chamada de Saron. Essa região coube à tribo de Aser. Quando houve a divisão das tribos, no livro de Josué, você começa a ver que, a partir do capítulo 16, há um período, há uma série de capítulos dedicados exclusivamente ao croquis da terra, quando Josué dá ordem aos cabeças de cada uma das 12 tribos de Israel que procurem as suas terras, os seus territórios. Claro que foram demarcados por sorte e coube a cada tribo um trecho de terra do território de Israel. E nessa região de Acre ou Aco, coube então a tribo de Aser. Nós temos uma outra planície conhecida que é Saron, significa bosques. Essas terras são ricas e produtivas. Salomão compara a Sulamita, a grande paixão da sua vida, para quem ele dedica o livro de Cantares. Ele então compara a Sulamita com os lírios e as rosas de Saron. E existe uma aplicação tipológica a respeito da pessoa de Cristo quando se fala de Saron. Vamos ao texto que está em Cantares, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim diz o texto: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. E eu vou repetir aqui uma explicação sobre a interpretação do livro de Cantares de Salomão. Cantares foi dedicado a Sulamita, a grande paixão da vida do rei Salomão, mas há uma aplicação espiritual e também simbólica ao relacionamento da igreja e Cristo. Bem, Isaías associa a magnificência e formosura do Carmelo e Saron à glória do Líbano. Isso está no capítulo 35 do seu livro, versículo 2. Isaías, capítulo 35, versículo 2, assim se lê: Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano, se lhe deu bem como excelência ou a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Outra planície importante é a Filistia, planície que nasce em Jope. Veja o mapa. Ao longo da costa do norte para o sul, mede 110 quilômetros por 30 de largura, mais ou menos. A Pentápolis estava nessa região. Que mais encontra-se nessa região? Gaza, Ascalon, Asdod, Gate, Ecrom, cidades famosas porque por essas cidades
passou a Arca da Aliança depois que os filisteus a tomaram. Naquele episódio em que os filhos de Eli saíram precipitadamente com a arca sem consultarem o Senhor. Nos dias do Antigo Testamento, floresceram importantes cidades aí neste vale da Filistia, como, por exemplo, a cidade de Dor, a cidade de Jope. Jope, inclusive, é uma cidade importante por ser um porto marítimo. No Novo Testamento, nós temos Sarona e Lídia, além de Jope. Esse registro está em Atos, capítulo 9, versículos 35 e 36. Todas essas cidades, então, você vai localizar aí na planície da Filistia, conforme o mapa que nós acabamos de exibir. O movimento sionista, o que é o movimento sionista? É um movimento que trabalhou em prol de Israel para dar ao povo judeu o direito de readquirir a sua terra que estava sem a sua posse desde o ano 70 da nossa era, quando o general Tito invadiu e destruiu a cidade de Jerusalém e acabou dispersando todo o povo que habitava na terra de Israel, naquele tempo chamada de Palestina. Então o movimento sionista, antes de 1948, reconstruiu a cidade de Jope. Hoje, Jope é chamada de Jafa. E mais ao norte deste porto de Jope, ou atualmente Jafa, está a grande cidade de Tel Aviv. Passemos agora ao estudo da planície central. Nós vimos, até então, a planície da orla marítima, que inclui Acre ou Aco, e também a Filistia. Na planície central, nós vamos nos deparar primeiramente com a Alta Galileia. O seu tamanho tem oscilado. No tempo dos juízes, ia de Dan ia até Dan. Nos dias do Novo Testamento, chegava até o sul do lago de Merom. Hoje, ocupa uma área maior. Vai do mar Mediterrâneo, no Líbano, e segue para o Oriente, alcança Hirom. Deste ponto, sobe até Metula, alcançando a Síria. Ao sul da Galileia, chega a Jordânia, inclui o Lago de Rula, e a cidade mais importante da região é Safed, que é o limite entre a Alta e a Baixa Galileia. Baixa Galileia, outra planície situada na região central do país. Seus limites vão de Safed ao norte, aos montes de Samaria ao sul. A leste, confronta com o Lago da Galileia e com o Rio Jordão, e ao ocidente, com Acre. Passemos agora a um importante vale, que é citado nas Escrituras como o Vale do Armagedon. Mas aqui você está iniciando a sua leitura como Esdraelon ou Jezreel. Asdraelon ou Esdraelon, depende da versão bíblica, é a forma grega e não aparece originalmente na Bíblia. Jezreel, sim, aparece 29 vezes no Antigo Testamento, conforme as referências de Josué, capítulo 17, versículo 16, e também Juízes, capítulo 6, versículo 33. Em 2 Crônicas 35, 22, é chamada de Vale do Megido. Algumas pessoas pronunciam Megido, outras Megido, a forma hebraica é Megido. É a maior planície de todo Israel. Chega a ter 40 quilômetros de extensão, de comprimento, por 20 quilômetros de largura. Você pode ver essas imagens do filme que nós fizemos lá. Dá para sentir a importância desse vale no seu tamanho. Razão porque se travará uma grande batalha escatológica nele, como leremos um pouco mais adiante, né? Esta planície produzia abundantes colheitas de trigo e de cevada, também de oliveiras, de figos em grande quantidade, além de muitos legumes e de verduras. O gado, tanto o bovino quanto o caprino, espalhava-se pelo vale aos milhares. Esse vale é muito famoso porque foi lugar ou local de muitas batalhas. Gideão, por exemplo,
lutou contra os midianitas aí nesse vale. Você já leu as batalhas do livro de Juízes? Lá no capítulo 6, versículo 33 e também capítulo 7, versículo 1, temos então essa grande batalha de Gideão com os midianitas e também ali que se deu a derrota de Sísera. Em Juízes capítulo 4. A morte de Josias também se deu no vale de Esdraelon. Você pode ler isto em 2 Reis, capítulo 23, versículo 29. Jeú destrói a casa de Acabe, aí nesse vale, 2 Reis, capítulo 10. Endor, o lugar onde Saul consulta a pitonisa, ficava também nesse vale, um vale muito grande. E apesar de ser um vale muito dado, a agricultura tem ali as suas cidadelas. Nesse vale vai se dar então a famosa Batalha do Armagedon. E é isso que eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura, né? Vamos prestar um pouco atenção a esse vale com a leitura de Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Outro lugar importante é Samaria. Mais do que uma planície, Samaria é um planalto a 100 metros acima do nível do mar. Veja aí Samaria como província no mapa. Agora, Samaria é muito conhecida porque, na verdade, está entre a Galileia, que está ao seu norte, e ao sul de Samaria está Judá. Portanto, é conhecida como uma das 5 províncias, porque do lado oriental existe também Decápolis e Pérea. Mas nós não estamos pensando agora em Samaria apenas como província, e sim como planície. E, aliás, mais do que planície, como dissemos, é um planalto, porque ela se eleva a 100 metros em relação ao nível do mar. 2 planícies merecem destaque nessa região: Dotã e Siquém. Dotã, mencionada 2 vezes somente em Gênesis capítulo 37, versículo 17. Perto de Tel-Dotã existem algumas cisternas regulares com mais de 3 metros de profundidade cada uma, e a maioria seca. Numa dessas, José foi lançado por seus irmãos e encontrado pelos mercadores caravaneiros, conforme se lê em Gênesis 37, versículo 17. Há também uma maravilhosa experiência aí com Eliseu e os exércitos sírios nessa região, conforme se lê em 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Outra região interessante dentro ainda da Samaria, que é uma planície, é Siquém. Foi o primeiro lugar onde Abraão armou a sua tenda e construiu um altar. Eu gostaria de ler esse texto que está em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Gênesis 12, 6 e 7, e assim se lê: E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos agora para uma outra importante planície da Judéia. Planícies, na realidade, não há. Começa em Betel e termina em Berseba, e limita-se ao norte com os montes de Samaria, e a leste com o Jordão, a oeste com Saron e ao sul com Berseba.
Uma outra planície é a de Negev. Negev significa seco ou árido. De Berseba, ela vai até as proximidades de Cádiz, estendendo-se numa vasta planície ou quase planície sulcada por numerosos vales que convergem para o Vadi Gazá e o Vadi El Arish. 5 províncias negevianas havia nos dias do Antigo Testamento. Uma delas era a de Judá, a segunda de Jeramelitas, a terceira Queneus. Você pode encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 10. A outra era a Quereteus e a quinta Caleb, como se lê em 1 Samuel 30, versículo 14. Por aí passava o caminho de Sur, vindo do centro da península do Sinai até a Judéia, seguindo para o norte. Uma rota seguida pelos patriarcas era essa em que constituía todas essas províncias que faziam parte da planície do Negev. O Vale do Jordão, e inclui também o Mar Morto, é outra região que eu gostaria que vocês vissem no mapa. Esse é um grande contraste que há no nosso planeta. Numa região muito próxima da outra, enquanto o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, está a 3.000 metros de altitude, o Mar Morto, onde termina o Rio Jordão, está a 400 ou mais metros abaixo do nível do mar. Então, como é que pode, a 240 quilômetros ao norte, uma região tão alta e tão montanhosa, e ao sul uma região numa depressão tão grande? Nesse vale que vai do Bânias até o Mar Morto, há uma distância, como eu disse, de 240 quilômetros e passa por 4 regiões distintas, formando planícies colossais. A primeira região distinta, então, do norte descendo para o sul, é a que vai do Hermon ao Hula, Lago de Hula. A região conta com abundância de água e o clima é ameno, é bem suave, e os ventos são bem suaves, a terra é boa, com muito orvalho. O segundo trecho é o que vai do Lago de Huli, ou Águas de Merom, até o Mar da Galileia e forma uma planície chamada de Planície de Genezaré, uma espécie de meia-lua. O desnível, desde a sua nascente, já é de 200 metros. Olhem no mapa um pouquinho para sentir esses pontos que nós estamos destacando. O terceiro trecho é o do Mar da Galileia a Jericó. Então, vai do Mar da Galileia até a cidade de Jericó, e o desnível é de pouco mais de 100 metros. Em Jericó, é conhecido como Planície de Jericó, ou também Campina de Jericó, ou ainda Campos de Jericó. Conhecida também como a Cidade das Palmeiras, como se lê lá em Juízes, capítulo 3, versículo 13. Israel acampou nessa campina quando chegou lá da travessia do deserto. Em Jericó, o maná cessou e o povo passou a comer os frutos da terra. Esta é uma lição importantíssima que nós lemos lá em Josué, capítulo 5, versículos 11 e 12. Deus era um Deus provedor enquanto o seu povo caminhava pelo deserto desde que saiu da terra do Egito. O povo comia diariamente uma comida milagrosa, mas quando chegou a uma terra que já tinha comida, não se fazia necessária a repetição diária do maná, que era um milagre de Deus, o pão que descia do céu. A partir daí, então, eles iam cultivar a sua própria comida. Passemos ao quinto trecho desta região de depressão, como começamos a contar, que vem lá do Hebrom até o Mar Morto. Falamos que a primeira, então, vai lá do Monte Hermon
até o Lago de Rula, a segunda do Lago de Rula até o Mar da Galileia, a terceira do Mar da Galileia até Jericó, a quarta região vai de Jericó ao Mar Morto. Os árabes chamam essa parte do Vale de Gor. A planície do Jordão vai até o Mar Morto, portanto, essa terra foi a terra que Ló avistou lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Vamos a essa referência de Gênesis capítulo 13, versículo 10, quando Ló se separa de Abraão. Assim diz o texto bíblico: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, a linha as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas. Muito bem, passemos agora às planícies da Transjordânia. O que é Transjordânia? Transjordânia é o lado que hoje pertence à Jordânia. Quando você pega, dê uma olhadinha outra vez no mapa, você está vendo aí o lado do Rio Jordão. Do Jordão para o Mediterrâneo é a Cisjordânia. Do Jordão para o lado oriental é a Transjordânia. Como essa região é essencialmente montanhosa, as planícies são poucas e muitos os altiplanos. Limita-se a oeste com o Jordão, a leste com o grande deserto sírio-arábico e ao sul com Edom. As principais planuras dessas planícies da Transjordânia são Aura, e limita-se ao sul com Galaade. Isso você pode encontrar na referência de Ezequiel 47, 16 e também 18. Depois você tem Galaade, divide-se em Alta Galaade e Baixa Galaade. É uma terra muito fértil, de muitos carvalhos, lugar de fartura agrícola e muita pecuária. A outra região plana do lado transjordânico é a planície de Moabe. Ela é toda montanhosa, há nela um platô de 96 quilômetros por 48. Nos montes de Moabe criam-se muitos carneiros, cabras e bois, e nas planícies muitos camelos. Passemos agora aos vales de Israel. Vale ocorre 188 vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. Há 4 palavras no hebraico para designar vale. A palavra Emek, ou Bigam, Gá, ou Ge, Nahal, ou Shefelá. Os principais vales de Israel são Acor, que quer dizer perturbação. O nome foi dado por causa de Acã. Há uma passagem bíblica em Josué, capítulo 7, precisamente o versículo 4, que trata desse episódio e eu passarei a ler agora. Josué, capítulo 7, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Muito bem, o que é que houve aqui? Nesse episódio, assim que Josué mandou alguns espias averiguarem a terra para saber como iriam entrar nela, certamente este homem, Acã, fazia parte da comitiva que foi fazer uma vistoria à terra. E lá, quando alguém estava distraído e ele vendo algo muito fácil para ser roubado, ele pegou uma capa, pegou uma cunha de ouro e prata e trouxe consigo. Quando os homens que prestaram relatório a Josué vieram,
consideraram a condição da cidade de Ai, que seria a próxima a ser conquistada, eles disseram, olha, não é preciso mais do que 3.000 homens, a cidade é pequena, seus habitantes não serão tantos e nem tão fortes assim para que nós não possamos vencê-los. Mas qual não foi a surpresa? Quando entraram na guerra, houve uma decepção muito grande, porque Israel, com os homens que levou, sucumbiu, perdeu a guerra. Josué ficou muito aborrecido, desconfiando inicialmente do relatório prestado por aqueles espias, achando que não era mais confiável acreditar nos seus espias. Mas Deus falou com Josué, dizendo, não, Josué, não é que os homens fossem poucos, não se trata disto, não houve erro de estratégia. O problema é que existe anátema no meio de vocês. O que fazer então? Deus deu a Josué uma instrução. Você vai começar a seguir a minha instrução, vai procurar o iníquo, o anátema, ou seja, o homem amaldiçoado, aquele que cometeu um erro que acabou resultando no prejuízo de toda uma nação quando entrou em guerra, porque Deus não aceita erro no meio do seu povo. É bem verdade que este acontecimento se deu no Antigo Testamento, mas eu ainda acho que é válido para os dias de hoje quando se pensa no erro de Acã. O que aconteceu é que Josué começou a percorrer tribo por tribo, chefe por chefe, casa por casa, até finalmente chegar a Acã. Este homem então confessou o seu erro, ele e a sua família foram mortos. E isto tinha que servir de lição para que os demais membros da congregação de Israel não viessem a cometer um pecado do gênero no futuro. Isto, eu repito, deve servir de lição para a igreja de hoje, porque às vezes alguém causando prejuízos à igreja do Senhor, dando mau testemunho, ou vivendo até mesmo no pecado, e às vezes trata-se de um pecado grave, mas essa pessoa não se manifesta, o pecado não é descoberto, e as bênçãos do Senhor acabam ficando retidas na vida de uma igreja. Eu sugeriria aos irmãos que meditassem com mais acerto, com mais cuidado, com mais atenção, no capítulo 7 do livro de Josué, onde esta história foi narrada. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, creio que no capítulo 10, creio que no versículo 6, ele diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino. Então, as lições do Antigo Testamento devem nos servir de advertência para que não venhamos incorrer nos mesmos erros que eles. Vamos ao item, então, agora sequente. Deve ter esta cidade, esta região que nós estamos estudando, Acor, deve ter de norte a sul cerca de 7,5 km. Está centralizado no Vadi Qumran, a 16 quilômetros ao sul de Jericó. Esse é um vale de tristes recordações, aparece aí, portanto, em Josué capítulo 7, conforme nós lemos e citamos. Um outro vale importante é o vale chamado Aijalon, também conhecido como Vale das Gazelas. Localiza-se a 8 quilômetros a oeste de Jerusalém, lugar onde Josué enfrentou a confederação cananeia. Vamos a essa referência, está em Josué, o capítulo 10 e o capítulo 11 de Josué, tratam desta guerra enfrentada contra a confederação cananeia, mas o capítulo 10, versículos 12 a 14, apresenta um episódio muitíssimo interessante, que é quando o sol é detido. Lembram daquele episódio quando Josué ora e o sol se detém? Na verdade, não é o sol que se detém, é a terra que para, um fenômeno que já foi comprovado pela ciência, lá na NASA. Existe, estudando o movimento da Terra em relação ao Sol, um grande computador,
o jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e outros jornais famosos do mundo trouxeram essa informação do que houve lá. Há um atraso no movimento da Terra em relação ao Sol de um dia. Vamos ler então Josué capítulo 10, versículos 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Vejam aí, estamos estudando este vale. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Muito bem. Nós vemos, então, a seguir um outro vale, que é o chamado Vale da Bênção. O nome dele originalmente é Beraca. Localiza-se entre Jerusalém e Hebrom, a 7,5 quilômetros a oeste de Tecoa e 11 quilômetros de Belém. O nome aparece em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. Vamos a essa leitura, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. Este vale trata do grande livramento que Deus dera a Josafá contra a coligação de Amon, Moabe e Edom. 3 povos terríveis: Amon, Moabe e os edomitas, eram todos vizinhos, e eles perseguiram muito Israel, causaram muitos males ao povo de Deus. Outro vale importante em Israel é o Vale de Cedron, que quer dizer negro e também sombrio. É chamado de Vale de Josafá no livro de Joel, capítulo 3, versículos 2 a 12. O Cedron separa Jerusalém do Monte das Oliveiras. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. A lombada esquerda está plantada de sepulturas de judeus e a da direita dos muçulmanos. Nós já mostramos também, vamos mostrar novamente essa imagem. Dê uma olhadinha aí nessas imagens. Vejam aqui estas sepulturas dos judeus na encosta do Monte das Oliveiras, cheias de pedras em cima e não de flores. Agora passamos pelo vale e vejamos do outro lado as sepulturas dos muçulmanos, ou dos árabes, ou mais propriamente dos palestinos, né, que está ali encostada nas muralhas velhas da cidade de Jerusalém. O Cedron se encontra com o Vale de Inom. Ao sair do cenáculo, dirigindo-se ao Getsêmani, então Jesus cruzou esse vale, como já dissemos, e você pode ler isso em Lucas capítulo 22, versículos 39 a 44. Outro vale importante é o Vale de Inom. Fica ao sul de Jerusalém, junto à Porta do Oleiro. Esse vale dividia as tribos de Judá e de Benjamim. Pouco antes do cativeiro babilônico, esse vale recebeu o nome de Tofete. Vamos às leituras aqui. 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, nos diz: também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Nesse vale, os pagãos, os cananeus eram pagãos, eles prestavam cultos ao seu deus Moloque e ofereciam crianças em sacrifícios
ao deus Moloque nesse vale. Eu acho que tem uma palavra mais forte ainda, quando se prometia que isso iria acontecer, ela deveria até ter sido lida antes, que está em Jeremias, capítulo 7, versículos 31 e 32, ele diz assim: e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. O rei Josias cobriu esse vale com ossos humanos e o tornou imundo. Depois do cativeiro babilônico, o vale passou a ser usado para queimarem cadáveres de criminosos e de animais. A palavra Hinom tornou-se Guiena, ou simplesmente Ge, vale de, que significa vale de, local usado também para se queimar os lixos da cidade. Havia um fogo ininterrupto nesse vale. Jesus usou como ilustração do inferno. Veja Marcos, capítulo 9, versículos 43 e 44. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Por que o fogo que nunca se apaga? Porque nesse local queimavam continuamente os lixos da cidade e o fogo era constante, era abundante. Passemos agora ao Vale de Escol, que quer dizer cacho. Localiza-se ao ocidente de Hebrom, está muito próximo dessa cidade. Os 12 espias que Moisés enviou lá, depois de percorrerem toda a terra de Canaã, passaram por Hebrom e também pelo Vale de Escol. Quando eles chegaram em Escol, eles cortaram um gigantesco cacho de uvas. Era tão grande que o levaram a Moisés em Cades Barneia. Como é que levaram este cacho? Pendurado em varais que iam sustentados nos ombros dos espias. Vamos à leitura deste acontecimento em Números, capítulo 13, versículos 23 e 24. Números 13, 23 e 24. Depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. O outro vale é o de Hebrom, que quer dizer união, localizada a 35 quilômetros ao sul de Jerusalém, essa região. A cidade de Hebrom está nesse vale, bem como o famoso Terebinto de Moré e a sepultura de Macpela, onde estão enterrados os ossos de Sara e Abraão, Rebeca, Isaac, Lia e Jacó, 3 casais respectivamente. Outro vale importante é o Vale de Refaim. Refere-se à raça de gigantes que habitavam a terra antes da conquista de Israel. E nos textos ugaríticos e fenícios, significa alma. Esse povo, esses gigantes, foram derrotados por Quedorlaomer lá na guerra que está registrada em Gênesis capítulo 14, versículo 5. É um vale enorme, medindo 6 quilômetros ou mais de largura, está encravado a sudoeste do Vale dos Filhos de Inom. É um vale que vai de Jerusalém a Belém, conforme se lê lá em Isaías capítulo 17, versículo 5. Quando Davi desejou beber água das cisternas de Belém, os seus valentes atravessaram o vale de Refaim, onde eles estavam acampados, onde estavam, na verdade, acampados os filisteus. Vamos ler isto em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 13 a 17. Assim diz o texto:
Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Então, esse acontecimento famoso se deu no vale de Refaim, onde estavam acampados os filisteus, e que poderia ter sido uma tragédia para os valentes de Davi, se Deus não fosse com eles. Passemos ao vale de Siquém, que quer dizer ombro. É um vale de aproximadamente 12 quilômetros. Está entre os montes Ebal e Gerizim. Nessas cercanias estava o poço de Jacó. Foi o primeiro lugar que Abraão residiu depois que veio da Mesopotâmia. Vamos ler isso em Gênesis capítulo 12. Vamos ler o versículo 7. Vamos ler o 6 também. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Outro episódio interessante se deu ali. Foi o local em que Jacó armou a sua tenda, depois que veio de Harã, como se lê lá em Gênesis capítulo 33, versículos 18 e 19. Ocorreu em Siquém um episódio muito triste com Diná, filha de Jacó. Nós vamos ler o capítulo 34 de Gênesis, versículos 25 e 26. Antes, porém, eu quero relembrar o fato a você. O que aconteceu? Quando a família de Jacó chegou a Siquém, os siquemitas ficaram de olho na família e começaram a observar que a família de Jacó era uma família muito rica. O filho de um homem importante, Hamor, se apaixonou, ele era chamado de Siquém, ele se apaixonou por Diná, a filha de Jacó. O que acontece é que ele quis se casar com ela, mas não podia, porque o povo de Deus jamais aceitou misturar-se com outro povo. O que aconteceu é que o rapaz molestou a moça, e isto chegou ao conhecimento inicialmente do seu pai. O pai, Hamor, chegou até Jacó, o patriarca, e contou a história, disse assim: o meu filho está apaixonado pela sua filha, ele está querendo se casar com ela. E os filhos de Jacó ouviram isso e não gostaram nem um pouco da história. Souberam também na conversa o que acontecera. Para eles eram realmente puritanos, a moda bíblica, aquilo foi um escândalo. Então eles armaram uma cilada para os siquemitas, com a intenção de acabar com os siquemitas, com Siquém e também com o seu pai Hamor. O que fizeram? Disse: olha, é possível nós fazermos acordo. Desde que vocês sejam como nós somos, vocês devem ser circuncidados. A circuncisão, na verdade, ocorre no 8º dia de vida da criança, sendo a criança de sexo masculino. Corta-se a pele excedente da carne do prepúcio, bom que se saiba o que é a circuncisão. E isso é feito a sangue frio. Os médicos dão uma explicação para isto, porque que no 8º dia de vida é possível ser feito sem que a dor seja tão grande. Todo menino judeu até hoje passa por isso. Mas em se tratando de homens, de pessoas adultas, evidentemente a dor deveria ser muito grande. E foi o que aconteceu. Todos os habitantes de Siquém
interessados agora em fazer acordo, em fazer aliança com a família de Jacó, se interessaram então em aceitar esse desafio de sacrifício. Todos eles foram circuncidados. Agora vamos passar a leitura para ver o que foi que aconteceu. Estamos em Gênesis 34, versículos 25 e 26. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Foi, na verdade, uma tragédia. Eles não foram, na verdade, também honestos, usaram de um engano. Quando isso chegou ao conhecimento do seu pai, Jacó, ele ficou realmente muito aborrecido pelo que os filhos fizeram e, ao mesmo tempo, preocupado com a retaliação, com o que poderia acontecer dali para frente com ele e com toda a sua família. Às vezes a gente para pensar que aquele povo da Bíblia, no passado, não era um povo nada fácil, não, né? Eles eram um povo, assim, muito dado a guerras, um povo muito dado à desforra, não admitiam sofrer, não admitiam perder nada, tudo eles queriam tirar a limpo. Esse, infelizmente, é o quadro que nós lemos no Antigo Testamento, característico de um povo que muitas vezes saiu do seu padrão, que era o padrão de Deus, as Escrituras Sagradas. Passemos a mais um vale, o Vale de Sidim, que está próximo da Pentápolis, foi o local onde Quedorlaomer se defrontou com 5 reis, né? Era uma guerra de 4 reis contra 5, isso está em Gênesis capítulo 14, versículos 3 a 8. Havia uma grande quantidade de poços de betume nesse lugar. Outro vale é o Vale de Soreque. Soreque é terra natal de Dalila, a Dalila famosa, a última esposa do homem mais forte da Bíblia, que é Sansão. Foi Dalila quem também enganou Sansão, ludibriou a ponto dele acabar contando o seu segredo, que resultou na sua prisão, vazamento dos seus olhos e finalmente também na sua morte. Bom, esta cidade ou esse vale de Soreque está a 21 quilômetros de Jerusalém. Nesse vale estava Bet-Semes e Timná. Quando se lê a trajetória da arca que foi perdida para os filisteus pelo ato precipitado de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, né? Entraram na guerra achando que levando a arca na frente eles iriam vencer os filisteus. Deus não aprovou aquela atitude, a arca foi tomada, ficou anos fora do seu lugar e agora no seu percurso de volta à sua terra, a arca passa por essas regiões conforme se lê nas referências aí anotadas no seu livro. Terebintos é o último vale do nosso estudo, local onde Davi venceu o gigante Golias. Em algumas Bíblias você vai ler como Vale do Carvalho, porque também é assim conhecido como Vale do Carvalho. Se você ler 1 Samuel capítulo 17, versículos 2 a 9, e também o capítulo 21, versículo 9 de 1 Samuel, você vai ver em algumas versões que o Vale de Terebintos é conhecido como Vale do Carvalho. Para finalizar a nossa aula, nós temos ainda um importante ponto que é o que trata dos desertos de Israel. Nem sempre os desertos de Israel são regiões rochosas ou estéreis, mas a maioria das vezes, regiões tranquilas, são soledades geralmente despovoadas e pouco suscetíveis de cultivo, porém cobertas de muitos pastos. Os desertos situam-se mais ao sul e ao oriente da Palestina. Então, se você olhar da Palestina, do lado do rio Jordão para a direita, né, onde está a Jordânia, é uma região bastante deserta. Se você olhar da Judéia para o sul, é bem deserta. Eu gostaria que você visse essa imagem que eu mesmo fiz lá. Interessante essa divisão, porque o deserto vai até aí. Estamos numa rua
Esta rua é uma rua em Jerusalém, que está no alto, e faz divisa com o deserto. Os judeus dizem que da rua para cima chove, da rua para baixo não chove. Haja vista que da rua para cima há vegetação, da rua para baixo você está vendo um deserto. Lá embaixo dá para a gente ver ali umas cabanas de nômades beduínos. Eles vivem hoje como viviam há 4.000 anos, né? Interessante essa passagem. O deserto vai se acalmando, vai começando a aparecer um verde. Quando você chega mais ao norte do país, então a vegetação é abundante, a terra é bastante fértil. Mas quando você vem do deserto, mesmo no sul, o deserto por onde Israel caminhou os 40 anos, e você vai subindo, passa pela região ali do Mar Morto, até chegar à cidade de Jerusalém, você vê que o deserto é grande, depois vai amenizando, né? Esses desertos, na verdade, dividem-se em dois grupos: Sur, Sim, Sinai, Parã, Cádiz, Zim e Beersheba, ou Berseba, num português mais atual, formam todos eles juntos o mesmo deserto. O outro, os desertos de Judá, que são conhecidos como Maom, Zif, Engedi, Tecoa, Jeruel, Jericó, Bet-Avém e Gabaon. Os principais desertos apontados na Bíblia são o deserto da Idumeia, você vê o deserto de Moabe, o deserto da Arábia, né? Esses são os principais. O deserto de Quiademote, deserto de Diblat, deserto de Bezer. Esses são os desertos citados na Bíblia, mas mais na Bíblia do que nos púlpitos, nós quase não falamos neles. Eu sei que às vezes a aula se torna um tanto monótona, eu peço que vocês não desistam por causa disso, mas é importante que se conheça, né? Como é que um estudante da Bíblia vai desconhecer a geografia? E conhecer a geografia requer também que se conheça os montes, os vales, os desertos, as planícies, os planaltos, como nós vimos, ok? Querendo Deus, na próxima aula estaremos falando das províncias de Israel no tempo do Novo Testamento. Aí nós vamos ver as regiões da Galileia, Samaria, Judeia, Decápolis e Pérea, e as cidades, e aí nós vamos ver muitos acontecimentos do Novo Testamento ligados a essas cidades e mais especificamente a essas províncias. Por hoje é só, se Deus quiser estaremos na semana que vem estudando a aula de número 7. Peço ao aluno que não deixe de ler o seu livro e que também não deixe de acompanhar as leituras bíblicas sugeridas para cada aula. Deus abençoe a todos e até a próxima semana.